Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro para mais uma noite de formação. Iniciamos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito. Gerson, teu microfone tá desligado. Também não ouvi nada. Estava no mudo. Então vamos lá. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo para mais uma noite de formação. Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, dai-nos novos olhos para ver as realidades supremas. Olhos capazes de perceber a opacidade da matéria para alcançar o Espírito. Espírito Santo, fazei-nos ver tudo o que desejas que vejamos, para que partilhe conosco toda a luz que habita em ti. Fazei-nos ver o que não podemos ver, as realidades invisíveis, mas importantes, tudo quanto cai sobre os nossos sentidos. Fazei-nos ver o que receamos ver, por medo das exigências da luz, por fuga aos esforços e à renúncia. Fazei-nos ver o que gostaríamos de ver, o caminho a seguir e as decisões difíceis de tomar. Fazei-nos ver o que julgamos saber e não sabemos, sobretudo, toda a verdade de Deus e de Cristo. Fazei-nos ver o que deveríamos ver e que os nossos preconceitos nos impedem de descobrir, a verdade das nossas fraquezas e das nossas faltas. Fazei-nos ver o que poderíamos ver e não percebemos até agora, as evidências gritantes pelas quais passamos como cegos, coberto pelo nosso ego. Fazei-nos ver o que começamos a ver, sobretudo esta bondade divina que jamais conseguiremos perceber em toda a sua dimensão. Fazei-nos ver o que tu vês, a beleza do nosso destino, a grandeza do universo e a imensidão de Deus. Espírito Santo, manifestai-nos a vossa personalidade, a vossa presença e o vosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O primeiro momento da nossa fala será sobre mais um preâmbulo. Todo o preâmbulo é como um pré-aquecimento. Seria como alguém que vai fazer um percurso, uma maratona. E nesse caso, é de suma importância fazer os alongamentos, as respirações, é um aquecimento antes de iniciar a jornada. É exatamente essa a função dos preâmbulos. Eles têm este sentido de mobilizar e preparar a pessoa para um encontro, um momento mais denso. Como deve ser o nosso encontro com a palavra de Deus. Ou seja, não se improvisa a oração. É necessário relaxar, criar o externo, para também assim criar um ambiente interno. A composição vendo o lugar é um preâmbulo muito importante, porque se trata de ativar a imaginação para compor um lugar. E ao compor esse lugar, isso facilitará a entrada do exercitante na cena, na hora da oração e principalmente na hora do colóquio também. Um espaço que acaba sendo um lugar sagrado. Assim sendo, é de suma importância antes da pessoa começar a oração, ela já escolheu o texto a ser rezado, já leu o texto, e ao começar a oração,
vai compondo esse espaço, um ambiente, um lugar, e esse lugar ele deve ser um lugar marcado por uma presença, um lugar questionador e provocativo ao mesmo tempo. Isso porque no momento da oração vamos fazer uma travessia, sair do nosso próprio lugar, como a experiência de Moisés. Vou me aproximar, ou seja, eu vou sair do meu lugar estreito, por isso preciso deixar as minhas sandálias. É necessário um despojamento. O lugar que eu vou entrar é um lugar onde eu não devo ter o controle, porque a minha oração não deve ser uma oração farisaica. Nós não devemos colocar palavras na boca de Deus, as quais nós queremos ouvir. Isso é egocentrismo. Devemos deixar o Espírito que reze em nós. Então vamos entrar nesse lugar de uma maneira despojada, aberta, disponível. Vamos nos deixando afetar pela presença de quem ocupa esse lugar em nós, o nosso amigo Jesus. Então podemos dizer que os exercícios espirituais, eles nos situam no espaço, no tempo e ao mesmo instante em nosso interior. Essa é a importância dos preâmbulos criados por Santo Inácio. Depois, mais lá na frente, no momento das contemplações, vamos ver o terceiro preâmbulo, o qual o exercitante é movido a situar-se no tempo, trazer a história, recordar a história, recordando com o coração. Mas isso aí é matéria mais para a frente. Agora, aqui na meditação, vamos ter só 2 preâmbulos. Esse primeiro, que é situar-se no espaço, nós somos seres espaciais. O ser humano não existe fora do ar. Ele precisa se situar no ambiente onde ele vive. Também a oração cristã inaciana é uma oração espacial. E por isso esse preâmbulo nos faz entrar em sintonia com aquele que está presente em todos os espaços, em todos os lugares. Por isso chegamos de lugar a lugar, de lugar estreito do nosso a um lugar sagrado. Então vamos, através da nossa imaginação, compondo esses lugares e se deixando inspirar por esses lugares, ao mesmo tempo que um lugar sagrado, o lugar do coração, vai também ressignificando e dando valor e a importância aos lugares cotidianos. Isto porque muitas vezes estamos sim nos lugares habituais, seja um lugar familiar, no trabalho, no encontro com o outro. Todos esses também são lugares sagrados. Porém, muitas vezes estamos assim na nossa cabeça lá na frente, em outro lugar. E com isso não estamos ali, presente por inteiro, naquele espaço e naquele lugar, naquele momento. A experiência que fazemos diariamente nas nossas orações, esses encontros prazerosos com Deus, nesses espaços sagrados, depois, aos poucos, eles vão se prolongando ao encontro com Deus em todos os lugares. No nosso dia a dia, ampliando cada vez mais a nossa mente, os nossos afetos, a nossa sensibilidade, porque muitas vezes nós estamos habituados a passarmos um bom tempo de nossas vidas fechados em lugares e talvez assim acabamos ficando atrofiados, fechados. Com o uso por exemplo, com o uso da tecnologia, temos essa capacidade de transitar por todos os lugares do mundo, se queremos. Porém, essa cultura pós-moderna é uma cultura de fechamento.
A pessoa muitas vezes se fecha, ela é incapaz de relacionar-se com o vizinho, com outras pessoas que estão ao seu lado. Mas ela, estando conectada com pessoas do mundo inteiro, só que são assim conexões frias. Precisamos reaquecer, e a oração, essa meditação privilegiada, nos ajuda a fazer essa travessia do lugar estreito para um lugar expansivo e unificador. Ser uno com aquele que nos ajuda a pacificar o nosso interior. Tornar o nosso interior em um lugar sagrado, um lugar criativo, que desperta e alimenta em nós recursos. Em toda a história da salvação, assim como em toda a Bíblia, ela é carregada, tem essa marca dos lugares. Deus que se faz presente já desde o início da criação. Um Deus que vai passear pelo jardim do paraíso, vai conversar com os nossos primeiros pais, e assim como em toda a história do povo de Israel, também é um Deus que se faz presente nesses lugares. Alguma vez em um lugar até dramático, momento duro, difícil. Vamos ter um exemplo aqui, a saída do Egito, caminhar para um outro lugar inspirador, que é a Terra Santa. Os evangelhos são carregados de lugares. E Jesus nos mostrou como temos que agir, com essa liberdade de transitar por todos os lugares. Em alguns lugares até gera alguns comentários, às vezes, porque ele vai ao encontro daquele que não tem lugar, os que estão excluídos, aqueles que são mal vistos, cobradores de impostos, por exemplo. E assim ele vai também dando um sentido a todos esses lugares. Quando ele se aproxima, ele rompe as distâncias. E todas as pessoas, de maneira especial, as pessoas assim mais rejeitadas, ele vai dignificando essas pessoas, porque ele está também recuperando para elas um lugar. É exatamente isso que ele espera de cada um de nós hoje, que abramos o nosso coração à graça, para que ele possa atuar em nosso lugar, em nosso interior também. E depois vai dizer, aqui nesse lugar também o Pai está presente. Aqui nesse monte, por exemplo, em Jerusalém, em qualquer outro lugar, o Pai é adorado em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores do Pai hão de adorar em espírito e verdade e em qualquer lugar deste mundo. Por isso que Jesus, movido por essa presença do Pai, ele se faz assim muito livre. E ele transita por tantos lugares. E aqui não só lugares espaciais, é também lugares sociais, lugar psicológico, afetivo. São tantos lugares que muitas vezes criam em nós uma certa resistência, um certo medo. E às vezes em nossa oração acontece isso. Temos uma tendência em nos fechar e em nossos lugares, na nossa zona de conforto. Quando começa a mexer na ferida, não, aí dói. Então você fecha na zona de conforto. E aí temos medo de sair dos nossos lugares, porque o outro é diferente também e eu ainda não sei como ele é. Ou às vezes tenho medo de deixar que o outro se aproxime do meu lugar. Então eu vou ficando formatado, fechado no meu lugar. E então com isso tudo em mim vai atrofiando. A minha sensibilidade, a minha afetividade, o meu coração, os meus sonhos vão se atrofiando.
Transitar por lugares amplos no momento de nossa oração ajuda e desperta esse impulso em nós para alargar e ampliar os nossos lugares cotidianos. Então, desse lugar sagrado da oração, que nasce de um coração carregado de afeto, de inspiração, de vitalidade, para outros lugares. É aquele zoom da máquina que a gente comentou no primeiro encontro nosso. Por isso que não se trata de fazer um corte, por exemplo. Vou entrar agora num lugar sagrado e vou ficar ali por um tempo. E depois eu saio do lugar sagrado e eu vou para um lugar profano. Não deve ser assim. Tudo e a todo momento de nossa vida é um lugar só. Na oração nós criamos todo um ambiente favorável para sentirmos assim inspirados e movidos por essa presença. Mas essa mesma presença de Deus para nós deve estar em tudo e em todos os lugares e a qualquer momento de nossas vidas. Então não há assim um corte, porque muitas vezes nós temos um pouco de uma concepção de que o templo é o lugar onde vamos estar com Deus. Depois vamos para os lugares cotidianos, os lugares profanos. Não é assim. O tempo todo nós estamos e devemos estar em sintonia com Deus, que ocupa todos os lugares. Quem tem a liberdade de transitar pelos seus lugares internos na oração, essa pessoa também vai ser capaz de ter uma sensibilidade para transitar por todos os lugares e ir ao encontro dos outros, estabelecer relação e diálogo. Assim vemos a importância desse preâmbulo, composição vendo o lugar. O quanto ele nos ajuda nessa dimensão desse tema que estamos aprofundando nesta caminhada hoje, que é a do diálogo. Porque ao entrar num lugar sagrado, eu vou escutar, eu vou falar, eu vou louvar, eu vou me sentir envolvido. Vou estabelecer ali um colóquio com aquele que ocupa o lugar, o centro da minha oração. E esse sentimento em nós depois nos capacita também a uma conversação, a um diálogo com aquele que pensa diferente, que ama diferente, que é diferente. Sempre aqui, Santo Inácio recomenda, depois da oração preparatória, que vimos no nosso último encontro, fazer a composição vendo o lugar, através da nossa imaginação, porque isso já cria um ambiente favorável e implica sempre em uma saída, um deslocamento de nós mesmos. Toda a oração é uma saída do nosso próprio querer, interesse, dos nossos próprios espaços, das nossas próprias visões, da nossa própria razão. É um romper muito, nós temos que romper muitas bolhas. Talvez o que com os acontecimentos e situações, então talvez assim petrificadas, então esse preâmbulo já tem aqui consequências muito importantes para que a nossa vida, isso vai ativando em nós uma sensibilidade. E aí podemos transitar pelos espaços no dia a dia, com essa sensibilidade cristificada. Como Jesus, que transita com muita liberdade. Ele ia ao encontro das pessoas, abria espaços, também para que as pessoas se aproximassem dele, assim, sem preconceitos, sem julgamentos, porque se trata desses lugares de encontro, interação, aprendizado, partilha. Cada pessoa carrega uma riqueza. E por isso também são lugares que vão quebrando as estruturas de poder, de prestígio, de vaidade, porque são lugares que nos pacificam e nos integram, que nos faz entrar em harmonia.
Então implica também descer para os lugares, descer desses lugares formatados, lugares altos. É preciso descer. Lembrando aqui o Monte Tabor, onde Pedro, diante daquele lugar, para ele, aquela era o lugar ideal. Estar ali diante de Jesus transfigurado? Mas não, Pedro, temos que descer para o vale. Há muito o que fazer lá embaixo. Então precisamos desses momentos assim, desses lugares mais densos, para ter assim um horizonte maior. Mas precisamos também depois descer para os nossos lugares cotidianos. E ali é ali aonde vamos virar missão. E é o mesmo Deus com quem me encontro nos lugares altos, nas montanhas, depois também vou me encontrar com Ele nos lugares de vale, da realidade, nas feridas, nas dores, na minha história, talvez. Então fica aí esse preâmbulo que Santo Inácio apresenta, que é importante e decisivo para ajudar assim a aquecer e criar um ambiente interno favorável. Quem consegue sair do seu lugar formatado e entrar nesses lugares inspirador, já entrou num clima favorável, mais aberto e pronto para acolher o novo que virá. Porque como é um lugar que estou compondo com a minha imaginação e é um lugar sagrado, então isso vai rompendo, ele vai quebrando sempre aquelas resistências, aqueles medos que nós carregamos. Porque, volto a dizer, nós não devemos, de um certo ponto da nossa oração para diante, ter o controle desse lugar. É um lugar diferente. Deixe acontecer o Espírito que reza em nós, clamando, Abba, Pai, Paizinho. Entregar-se assim será um bom momento para de fato criar esse ambiente, para depois deixar afetar pela palavra de Deus, que aí vai depois ativando as faculdades de nossa alma, nossa memória, nossa inteligência, a vontade, né? E vale lembrar aqui que vontade para nós inacianos é coração. Mas primeiro é ativar a imaginação. Vamos depois, mais na frente, que também na contemplação, a nossa imaginação é a capacidade, a faculdade mais usada dos exercícios. Que é através da nossa imaginação que temos uma força que mobiliza, cria ambientes e nos transporta para lugares. E ali nós vamos nos deixando ser levados. E assim vamos sendo afetados por tudo que carregamos em nosso coração, em nossa história. Muito bem, aí está a sugestão para que sempre no início da oração fazer a composição vendo o lugar. Por isso que é muito importante, antes de ir para a oração, separar o texto, assim como a preparação da oração, a escolha do lugar, a posição corporal, a quietude física, ler o texto e depois então começa com a oração preparatória, depois a composição vendo o lugar. No nosso próximo encontro vamos falar de um outro preâmbulo, que é a petição da graça, que também é um preâmbulo que é decisivo para nos ajudar assim a criar esse momento para o encontro com o Senhor. É como um fio condutor, mas vamos deixar isso aí para a próxima reunião. Agora, no segundo momento da nossa fala, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como foi bom poder perceber, né, através das partilhas de vocês, a qual me foi assim compartilhada pelo amigo Denilson, assim como ele falou no início ali, né? Desculpa que já que não pude estar presente na reunião, e como é maravilhoso ver o trabalho do Espírito Santo
agindo, suscitando em cada um do grupo. Quão maravilhoso é esse nosso Deus, né, gente? Criar a todos nós e agora também nos ressuscitar e ensinar a olhar a criação não como um conjunto de coisas, mas como uma história de amor. E saber assim que a história de cada um de nós está inserida, faz parte da criação também, como um todo. Fomos todos um dia chamados à vida por amor. Sim, nós viemos do amor, pelo amor e para o amor. Este amor incondicional que nos acompanha e nos sustenta e nos convida a participar de uma aliança de amor que abraça toda a criação. E hoje então nós vamos dar mais um passo e aproveitar um pouco para aprender a rastrear o nosso coração e checar assim se caso há algo lá na nossa interioridade impedindo o fluir deste amor incondicional de Deus. No nosso último encontro, a proposta da oração era trazer à memória essa realidade violenta, fechada, essas grandes rupturas em todos os campos, né, sociais, religiosos, cultural, essa quebra de aliança de amor, esse diálogo que foi cortado e foi deixado de lado. E como consequência disso, as pessoas vão se fechando e vão deixando emergir o que é de pior no ser humano. O ser humano, ele é capaz do melhor, mas também é capaz do pior. Ele é capaz de expressar as beatitudes originais, um impulso para o bem, para a verdade, para a justiça, para a compaixão, mas também é capaz de projetar o veneno do ódio, da raiva, da intolerância, do julgamento. A questão é clara para todos nós. Qual dos dois dinamismos eu estou querendo alimentar? Essa é a questão. São duas forças, são duas tendências que todos nós carregamos, o joio e o trigo. E como isso depois se visibiliza nas estruturas sociais, políticas, econômicas, gerando morte. Não é exatamente isso que estamos vivendo hoje? Um contexto de morte, o qual dá a impressão de prevalecer hoje é a cultura da morte. Vamos buscar tomar consciência dessa realidade de hoje a partir dos relatos bíblicos. Será que esse contexto de morte que estamos vivendo hoje não foi por causa da resposta negativa por parte da humanidade, que bloqueia esse movimento de vida, esse movimento de encontro, de diálogo com Deus, como a criação com os outros também? Assim vamos tomando consciência também que nós estamos inseridos e que também tenhamos sido talvez colaboradores. E que na realidade ao nosso tempo que sofremos as consequências, nós também estamos contribuindo de uma certa forma. Portanto, vamos dedicar agora para que esse encontro seja mais a um nível pessoal. Então, também vamos rezar aqui o pecado, porém não o pecado quanto ato passado, mas como pecado de raiz presente está acontecendo. Tudo o que está acontecendo e causando mal. Agora vamos explicar um pouco o que significa isso. É muito importante entendermos bem o significado do pecado de raiz, porque somente assim vamos conseguir um dia vir a purificar a nossa liberdade.
Como vivemos numa cultura marcada com o juridicismo romano, a ênfase tem sido muito dada aos atos pecaminosos, às transgressões de normas, de leis que fizemos quando nós aprendemos a ficar mais no como nós aprendemos a ficar assim mais no exterior e aí contabilizando os atos. Seria o nosso exame de consciência antes da nossa celebração da reconciliação. Assim, não somente nós, mas até a própria celebração da reconciliação, que antigamente, no meu tempo, e aqui para quem é jovenzinho como eu, a celebração da reconciliação se chamava confissão. Essa reconciliação, ela ficou assim esvaziada. Porque se eu dou muita ênfase nos atos do passado, esquecendo que o centro da reconciliação não é o pecado, mas sim a misericórdia de Deus. É esse encontro com o Deus misericordioso, mas sobre isso depois a gente vai falar mais à frente, quando vamos aprofundar sobre a misericórdia de Deus. Por agora nós vamos para não confundirmos nossas cabeças, vamos focar somente no pecado de raiz. Talvez nós tenhamos que superar um pouco essa visão legalista, moralista da nossa vida. Precisamos assim fazer esse percurso interno e buscar lá dentro do nosso coração o lugar onde está sendo gestado os pecados e verificar ali qual é a raiz desse pecado. Gente, aqui se trata muito mais de atitude para reconhecer os dinamismos negativos, as áreas fechadas da nossa vida, os ídolos de morte que criamos e que atuam no nosso interior. E que muitas vezes nós não damos conta disso. Está ocorrendo em nosso coração. Esta é uma das inúmeras situações do porquê o processo dos exercícios espirituais requer esse percurso interior. É uma pedagogia da interioridade. Transitar pelo nosso espaço interior e descobrir lá no nível mais profundo quem é mesmo que está comandando a minha vida. Por isso, não adianta muito nós estarmos atentos aos atos externos, se lá dentro do nosso coração existe um falso senhor. E este falso senhor é quem está sempre gerando esses atos pecaminosos em nós, em mim. Precisamos fazer esse percurso interior para desvelar, desmascarar essas forças negativas, esse dinamismo de morte que nos habitam. Por essa razão que Santo Inácio chamou de pecado de raiz. Tudo isso está encrespado em nossos corações. São as petrificações, os endurecimentos, mágoas, infidelidade, ira, fechamentos, fixações, que depois se expressam e se visibilizam nos nossos atos pecaminosos. Porém, o que está gestando tudo isso está lá dentro de nós, como dito anteriormente. Por isso, um dos textos que vamos indicar para a oração agora é o texto de Ezequiel, que fala desse transplante do coração, tirar o coração de pedra, fechado, travado, e colocar ali um coração de carne. A nossa conversão é isso, um transplante de coração. Ideias só não mudam. Não é somente a questão dos atos externos. Isso é final do processo. Já passou.
O importante é saber a causa das causas. O próprio Jesus, ele vai dizer que é do nosso coração, do nosso interior que brotam as maledicências, as rupturas, as maldades, as destruições. Por isso devemos, através da nossa imaginação, considerando que estamos de mãos dadas com o Espírito Santo, fazer esse deslocamento interno para fazer esta verificação. E aqui nesta hora da oração, na concepção inaciana dos exercícios espirituais, nesse momento temos assim claramente que fazer-nos uma pergunta: quem é o Senhor que está comandando o meu coração? É Deus mesmo? Ou é meu ego, o inimigo da natureza humana, para Santo Inácio? Dependendo de quem for o Senhor que esteja comandando o coração, é óbvio, é muito claro para nós que os nossos atos serão simplesmente uma expressão daquele Senhor que está movendo o meu coração. Não tem como nos enganar, e a não ser que estamos mentindo para nós mesmos. Outro ponto muito importante aqui nesse momento é que, como vimos, não se trata de somente contabilizar os atos. É de suma importância reconhecer a causa das causas e tratá-la, integrá-la. Como? Aqui seria muito interessante, nesse momento, fazer uma distinção entre opção fundamental, atitudes e atos. Nesse momento dos exercícios espirituais, se trata de verificar a nossa opção fundamental. Como são as nossas atitudes na nossa vida que estamos vivendo? É mesmo compatível com a vontade de Deus? A qual atitude desejo tomar para a minha vida? Ou não devo? Ou será que aqui talvez tenha que tomar outro curso, outra direção, fazer uma mudança de vida, uma conversão de coração neste caso, porque, como já vimos, ideias só não mudam. A minha opção é uma opção fundamental em favor da vida que Deus sonhou para mim quando me colocou neste mundo. Opção pela verdade, pela fidelidade, pela sinceridade, pela paz da justiça. Tudo isso é do reino de Deus, segundo Jesus, que nos ensinou quando na sua passagem aqui por essa terra. Então, gente, esse deve ser o nosso horizonte. É uma opção fundamental em favor da vida. Esse é o meu horizonte. Só que talvez tenha uma coisinha aqui, a qual é muito importante nessa minha escolha para viver essa opção fundamental escolhida. Acaba ocorrendo atos falhos, pecaminosos. E isso é normal. Normal? Sim, nós não somos anjos. Nós somos santos e santas. E pecadores também. Pecadoras também. Mas somos criaturas limitadas. Aí então a nossa tendência muitas vezes, ao invés de considerarmos a opção fundamental para o fim o qual fomos criados, nós ficamos presos nas mediações. Assim ficamos remoendo os nossos atos e isso pode muito bem alimentar em nós um sentimento de culpa, uma angústia, um desânimo, uma raiva, e aí a pessoa fica ali num processo de remorso. E isso aí não vai levar a lugar nenhum. Então nesse momento que ocorrem os atos pecaminosos, se trata mais uma vez de reforçar a opção em favor da vida, da verdade, da bondade, do reino.
Se trata de, através de uma leitura interna, perceber os dinamismos internos e se de fato a minha vida está orientada pelo fim, o qual foi criado, para esse horizonte de sentido, conforme fiz a minha opção fundamental, ou a minha vida ela está sendo orientada pelos meios. Os meios são as minhas escolhas, as nossas escolhas. E como estão sendo as minhas escolhas? Como estão sendo as escolhas de vocês? É exatamente aqui que pode estar ocorrendo a ação de um outro Senhor em nosso coração. É de suma importância lembrar que cada vez em nossa vida, quando essa opção fundamental para o fim é reforçada, os atos pecaminosos vão diminuindo lentamente. E isso é um processo, até não ter mais. Então, através da luz da palavra de Deus, vamos transitando pelo nosso interior, onde vamos desvelando tudo que está ocorrendo em nosso coração, causando o ato pecaminoso, e com a ajuda do nosso amigo íntimo, Jesus, vamos tratando e integrando tudo. Recordo a todos, lembre, nós não devemos atacar os atos, porque os atos são passado, são consequências, são tudo aquilo que já passou pela nossa consciência e se tornou num ato concreto, vivido. Não tem como voltar lá atrás e consertar a situação, ou simplesmente deletá-la também. Não, porque são bagagens da nossa vida, elas nos pertencem, mas desvelando, descobrindo e tratando-as, assim elas vão diminuindo, até desaparecerem. Por isso que é bom fazer esta distinção entre atos e atitudes, ou atos e opção fundamental. Agora, isso só é possível diante de uma pessoa. Só é possível diante de uma pessoa, a pessoa do crucificado. Insistimos mais uma vez, não se coloque diante da lei, porque a lei não salva, a lei não abre futuro. Ela nos leva a uma prisão do passado, talvez em muitos casos até com remorsos. O que nos salva é a misericórdia de Deus, o que a gente vai ver no encontro mais à frente, que se faz visível na pessoa de Jesus, que não fica remoendo o passado, mas aponta sempre para a frente, para o novo. Vai, filho, vai, filha, não peques mais. Então, com um olhar misericordioso, fazer uma leitura dos entraves interior, dos pecados de raiz no nosso nível mais profundo. E isso requer coragem da nossa parte. Mas é com o olhar do crucificado, que não julga, não condena, é um olhar amoroso, e assim podemos ter a consciência tranquila e desvelar em nós os chamados pecados de raiz, para que também possa brotar dali uma conversão de raiz. A conversão é uma mudança de hábitos, de atitudes e assim de atos também. A conversão é uma mudança de coração, é lá dentro de nós. Isso é que é conversão. Mais uma vez, ideias só não mudam. Então, nossa conversão de raiz só é possibilitada pela misericórdia, que se faz visível no crucificado. O texto que vocês receberam dá um destaque especial a um pecado de raiz. Para o nosso saudoso Papa Francisco, quando vivo, sempre insistia muito nesse pecado de raiz que se chama cultura da indiferença. Não confundir com indiferença inaciana, que significa liberdade para. Aqui é cultura da indiferença enquanto insensibilidade social.
é esse acostumar-se com a fome, com a violência, com a miséria, com a morte, não se deixar afetar pela dor, pela situação do outro. A maldade, o ódio, a violência, as mortes parece que já não tem mais impacto em nós. E assim vamos nos tornando frios, insensíveis. A cultura da indiferença, ela é cruel. Ela vai edificando barreiras em nós. Os níveis, e essa indiferença é de fato sinal do sintoma de desumanização. Hoje, já há algum tempo se fala muito também dessa insensibilidade ecológica. É um descuido com relação à natureza, destruição. Perdemos essa dimensão da sacralidade, da casa comum, o descuido da nossa casa. Esse é um pecado de raiz que, no fundo, é um descuido da nossa própria casa de interior. A destruição do meio ambiente é uma expressão de um ato de uma autodestruição. Ao contrário, seria esse cuidado com a natureza, preservação. Por isso, frente a essa cultura da indiferença, somos chamados à cultura do encontro, a cultura do diálogo, porque da indiferença nós podemos passar assim rapidamente para os discursos fascistas, para as práticas fundamentalistas, para a segregação, para a intolerância, que é justamente o que encontramos em nossa própria realidade hoje, não é? Então esse é um pecado de raiz muito sério, que muitas vezes não percebemos a sua ação. Então se trata de desvelar, ir ao nível mais profundo e verificar se há uma indiferença ali presente que acaba alimentando atos violentos, frieza, distância. Esse é um pecado de raiz que está mais situado no roteiro que entregamos para vocês. Mas podemos lembrar aqui tantos outros pecados de raiz, os quais não é para fazer uma lista, mas que também são nomes, alguns já mais antigos, que já os conhecemos talvez, e outros que vamos percebendo em nosso cotidiano, que são tendências, fechamentos que acabam rompendo a relação na comunhão e no diálogo com Deus e com os outros. A tradição nos fala de 7 pecados capitais, que são pecados de raiz: orgulho, inveja, ira, avarência, luxúria, gula e preguiça. São os tradicionais 7 pecados de raiz. Mas também não se trata de ficar somente nos pecados de raiz, mas também ver as virtudes de raiz. Todos nós temos os pecados de raiz, mas também temos as virtudes de raiz, que são, diante do orgulho e a soberba, a humildade; diante da inveja, a caridade; diante da ira, a mansidão; diante da avareza, a generosidade; diante da luxúria, a castidade integrada; diante da gula, a temperança; diante da preguiça, o zelo e o fervor. E a tradição dos orientais, eles nos falam do 8º pecado de raiz, que é a tristeza existencial. É aquela pessoa que é tímida nas coisas, está sempre de mau humor, acorda de manhã e parece que já está sempre com 2 pedras na mão. A virtude de raiz é a alegria evangélica. Esse é um traço marcante na vida cristã. Outro pecado de raiz que trava a nossa vida é o medo. Medo do futuro, medo de errar, medo dos outros, medo de si mesmo. O medo paralisa a gente. O contrário é a coragem, confiança, o impulso para.
outro pecado de raiz que é muito forte e que todos nós temos, alguns em graus maiores e alguns em graus menores. É o perfeccionismo. Fomos formados assim. A nossa cultura exige essa perfeição. E o quanto é importante conhecermos bem sobre o perfeccionismo, a esse pecado de raiz e o mal que ele nos ocasiona em nós. Vamos em uma noite, nos nossos encontros aí mais à frente, falar só sobre esse pecado de raiz, que de fato é terrível. Ele nos bloqueia, petrifica, ele nos leva a criar tribunais internos, faz alimentar falsos julgamentos, uma exigência nas relações com os outros, quer impor que o outro seja perfeito, entre aspas, como é, e o contrário, a virtude de raiz é a santidade. Nós somos chamados à santidade e não à perfeição. O outro pecado de raiz é o pessimismo, fatalismo, desespero. Agora não tem mais jeito. Olhar negativo. Ao contrário seria o otimismo, a esperança, o olhar positivo, fé, confiança, seguir em frente. Outro pecado de raiz é o ativismo. Isso é muito forte hoje em dia. Fazer por fazer. Ativismo é isso. É um fazer sem discernimento, sem intenção, sem motivação. Como se fosse um tarefismo. O contrário seria uma ação discernida. Para quem? Para quem estou fazendo isso? Outro pecado de raiz é a maledicência, a eterna queixa, um dizer mal, rogar praga, desprezar. O contrário seria o bem dizer, o elogiar, vanglorizar, parabenizar. E Santo Inácio fala que o maior pecado de raiz da humanidade, para ele, é a ingratidão. A pessoa que não se reconhece criatura, não se reconhece como cumulada de dons, não agradece nem sequer pelo novo dia quando acorda. O contrário seria ativar, alimentar a gratidão, oblação, fazer por pura gratuidade, agradecer por tudo que recebe, que presencia, que vive, que acontece na vida. Tudo tem um sentido. Outro pecado de raiz que a gente vê muito por aí é um pecado meio original, chamado de normose. O que é a normose? É a normalidade doentia, a chamada acomodação. Por que fazer conhecer? Por que conhecer, buscar o novo? Se assim tá muito bem assim como estou, não precisa. É contra o espírito pascal a pessoa que fica sempre paralisada. Sempre faz as mesmas coisas. Não dá um passo a mais. É uma mera repetitora burocrata. Sempre faz as coisas. Aliás, muito bem feitas às vezes, mas sem criatividade alguma, sem elan, sem disposição. Essa atitude é a normalidade, e se alguém interfere nessa normalidade, ela já fica agitada. São esses hábitos rotineiros e que impedem toda a possibilidade de mudança. Não altera nada no seu ritmo diário. Sempre é tudo igual. Isso é a normose, é um pecado de raiz. Ao contrário, seria a criatividade,
abertura ao novo, acolhida à mudança, com fé, sem medo, ser um ser humano buscador. Agora, ligado à tecnologia, temos o chamado pecado de raiz da monofobia. É esse medo de ficar sem os meios eletrônicos, sem o celular, por exemplo. Essa dependência excessiva, obsessão pelos meios eletrônicos. E hoje isso de fato é uma situação terrível. Se vamos a um restaurante e tem 10 pessoas lá, 9 estão com o celular na mão. Se ficamos 5 minutinhos sem estar conectado, achamos que vai faltar o ar então. O celular é uma excelente ferramenta, uma mediação. Então usar o tanto quanto. E procurar não criar essa dependência. Claro, tem raízes profundas. Isso me dá segurança, me dá uma certa tranquilidade quando estou conectado com alguém. Assim sou incapaz de ficar alguns minutinhos sem desligar o aparelho, porque preciso, é uma necessidade que tenho de estar conectado, conectada. Às vezes até chega ao ponto de colocar o aparelho debaixo do travesseiro para dormir em cima dele e acordar de noite para atender. Então são de fato exceções, compulsões. É a chamada patologia pós-moderna. É um pecado meio original. Então está aí. Demos assim alguns nomes, mas na sua oração pessoal, o importante é você mesmo verificar se de fato existe outros pecados de raiz em sua vida que não foram comentados aqui e que precisam ser desvelados. Agora vamos propor os pontos para as nossas orações. Indicamos ali vários textos bíblicos. O primeiro ali é Lucas 18, 9 a 14. É este fariseu fechado no legalismo, que se coloca de pé na sua soberba. Se apresentando diante de Deus, ele faz um elenco das suas chamadas virtudes. Só o que se manifesta ali é esse puro ego inflado. E o outro personagem do relato é o publicano, que se prostra e reconhece a sua condição humana de pecador. Se confessa a Deus e admite, reconhecendo ser pecador. E Jesus vai dizer: esse publicano volta para casa reconciliado. Então é perceber o que eu tenho de fariseu em mim e também o que eu tenho de publicano. Se colocar na cena, ora como um personagem e ora com o outro, e sentir o que brota do teu coração. Também o texto de Lucas 10, 9 a 17, o bom samaritano. Então aqui essa indiferença do sacerdote e do levita, só porque estão indo para o templo celebrar o culto, então eles não podem se contaminar com o doente. Dão a volta, passam pelo outro lado. Essa indiferença é terrível. Nem sequer saber se quem tomar, nem querem tomar conhecimento de quem está ali ferido na beira da estrada. E ao contrário, um samaritano, que é tido como pecador impuro, teve compaixão, vê aquele ferido, desce do seu animal, se aproxima, lava a ferida e cuidando do homem ferido. Vimos esse pecado de raiz por parte do sacerdote e do levita. E daí essa virtude de raiz de compaixão desse samaritano, o pecador. Esse sentimento tão nobre que todos nós carregamos e que deve ser sempre ativado e exercitado.
Outro texto é Romanos 7, 14 a 25, onde fala desse conflito interno que São Paulo descreve. Ele diz assim: acabo fazendo o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Perceber que dentro de nós sempre tem esses dois dinamismos, essas duas forças opostas, que às vezes atuam em nós. A questão é qual delas que eu quero alimentar, que eu quero seguir. Se trata de desvelá-las lá dentro do nosso coração. O próximo texto ali é o de Ezequiel 36, 22 a 38, onde ele fala desse coração de pedra que deve ser arrancado de nós. Quando descobrimos que sim, possuímos um coração assim, e somente com a misericórdia de Deus podemos fazer isso, podemos olhar, nos libertar disso, arrancar um coração de pedra e colocar um coração de carne, capaz de crer, capaz de amar, capaz de seguir em frente com o propósito fundamental em favor da vida. Porém, lembro a todos e todas que cabe única e exclusivamente a nós abrirmos ou não a nossa mudança do nosso coração. Só cabe a nós mesmos. Jesus está prontinho ali para fazê-lo. E por fim o texto de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios 9, 15 e 23, onde ele vai dizer: fiz-me tudo para todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar a muitos. Ele vai dizendo ele vai dizendo sua capacidade de se aproximar dos outros, dos diferentes. Então tornei-me tudo para todos. E essa é uma expressão máxima de alguém que vai rompendo as distâncias, quebrando as bolhas, destruindo as resistências, vai se aproximando, vai estabelecendo um diálogo, uma abertura com todas as pessoas para acontecer a mudança. Então, está aí, esses textos para cada um dos tempos de oração, e aí então na oração fazer uma leitura compassiva das atitudes petrificadas em sua vida, as quais envenenam os encontros e esvaziam o diálogo. Entender bem que a questão de tudo isso está lá dentro do nosso coração. Não adianta querer resolver isso no voluntarismo, querer forçar o diálogo, forçar o encontro, se internamente ainda estou petrificado, fechado. Então tudo é um processo, lentamente e com muita perseverança, confiança no Senhor. A sua vida cotidiana gira em torno da perfeição farisaica ou da misericórdia? São perguntas para aquecer a própria oração. Então, agora, nesse momento de oração, procurar descer na sua interioridade, à luz do crucificado, para ler a sua própria vida e da leitura do texto com os olhos no crucificado, ler o texto do nosso próprio coração. Tratar de desvelar o nosso próprio coração, rastrear o coração, para que a partir desse coração comece a brotar impulso para a vida, carregado de compaixão, carregado de tudo o que já está em nós, tudo o que é mais nobre em nós, a nossa essência, a nossa verdadeira identidade de filhos e filhas de Deus. Somente fazendo esse percurso interior é que vamos por fim buscar uma conversão de raiz. Então, esse é o processo que acontece na primeira semana dos exercícios. Então, repito, não se coloquem diante da lei, mas sempre diante da pessoa de Jesus Cristo. Ele que sempre nos envia, vá em paz e não peques mais.
ele que abre sempre um novo horizonte de sentido. Então, deixar-se conduzir por essa presença misericordiosa. Está bem, tenha uma boa oração e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Santo Inácio Peregrino, rogai por nós. Nossa Senhora da Estrada, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse texto ele foi tirado das palestras do nosso querido palestrante, o Padre do Alto, Palaoro, de Itaici.